Fala aí, torcedor do Corinthians, bora para mais um vídeo aqui no canal. Galera, bora trazer aqui as últimas novidades na calada da noite, o Corinthians querendo contratações, bora ver tudo do mercado da bola, tudo também sobre o jogo de amanhã contra o Barra pela Copa do Brasil. Deixa aqui o seu palpite, minha opinião 2-0 Corinthians, bora ver quem pode estar chegando, quem pode estar saindo do Corinthians. Sem mais enrolações, bora com as últimas novidades aqui do nosso poderoso Timão. Bora pro vídeo, galera. Sobre o Corinthians, porque amanhã tem jogo do Timão na Copa do Brasil. Tá tudo pronto pro duelo com o Barra? Tudo pronto para o duelo com o Barra. O Corinthians finalizou nesta quarta-feira a sua preparação para a partida de volta da Copa do Brasil. O Timão venceu o jogo de ida por 1-0 graças ao gol de Jesse Lingard. Joga com um empate para se classificar para a próxima fase, para as oitavas de final da competição. E para essa partida, o técnico Fernando Diniz conta com o retorno de 2 jogadores do meio-campo. Alan e André, ambos cumpriram suspensão no clássico contra o São Paulo, voltam a ficar à disposição e podem inclusive ser titulares. A tendência é que o técnico Fernando Diniz leve a campo uma formação alternativa, se não for completamente reserva, porque esse jogo é visto internamente como uma ocasião perfeita para preservar os principais nomes em meio a essa sequência desgastante com jogos pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, até porque o Corinthians deixou a zona de rebaixamento, venceu o rival São Paulo no último final de semana, mas precisa seguir pontuando para se distanciar de vez das últimas colocações do Brasileirão. O próximo compromisso no torneio por pontos corridos é no final de semana contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Então, contra o Barra, os principais nomes descansam e contra o Botafogo, o Corinthians volta com força máxima. Michele. Beleza, Alex Miller, vamos começar você falando desse jogo do Coringão contra o Barra pela Copa do Brasil. Vai ser na Neoquímica Arena. Sua expectativa, vai ganhar o Corinthians? Se não ganhar do Barra em casa, aí começa a complicar a situação, né? Porque não pode nem pensar em correr riscos de não se classificar contra o Barra. É mais ou menos parecido com o Palmeiras. Assim, embora a vantagem do Corinthians seja menor do que a vantagem do Palmeiras, mas não dá para comparar elenco, qualidade, nada, né? Então o Corinthians vai jogar inclusive com um time misto, né? De acordo com as informações aí do Basédio. E qualquer time que o Diniz colocar em campo é o mesmo critério para o jogo do Palmeiras. Vai ganhar do Barra e vai se classificar. E é importante também descansar alguns jogadores, dar uma renovada para voltarem com tudo no fim de semana, porque o Brasileirão ainda é prioridade no Corinthians. O Corinthians tem que se afastar da zona do rebaixamento, ganhou do São Paulo, mas continua rondando ali, continua perto. Precisa somar pontos no Brasileiro. E para isso passa também por esse descanso aí no meio de semana. É uma oportunidade que o Abel Ferreira e o Fernando Diniz estão tendo de refrescar os seus elencos. Nilson, você está gostando do trabalho do Diniz à frente do Corinthians? Corinthians, né? Eu tinha uma dúvida, né? Como é que seria Diniz-Corinthians, mas houve um casamento muito legal Diniz-Corinthians. E os jogadores compraram o Diniz. É muito importante quando o elenco compra o treinador, né? Você percebe que o elenco do Corinthians comprou o seu treinador. Né? Ele vai lá, conversa individualmente com os caras. Recuperou o Garro. Parabéns, Diniz, ó. Trabalho muito... E nem tá jogando daquele jeito tão tic-tac, né? Não. Tô gostando de ver. Até porque quando jogou, tomou o gol do São Paulo. É isso aí. Tem que tomar cuidado. É isso aí. No meio da boa fase do Corinthians, tem um jogador que causa preocupação. Yuri Alberto. Basédio, o centroavante tá em jejum na temporada? É isso, Michele. O Corinthians vai muito bem, obrigado, mas individualmente, Yuri Alberto, pelo menos no que diz respeito aos números, não vem tão bem assim, porque o jogador amarga uma seca de gols de 9 jogos. A última vez que ele balançou as redes foi justamente na estreia do técnico Fernando Diniz à frente do Corinthians contra o Platense, vitória pela Libertadores por 2-0. Yuri Alberto fez um dos gols. Antes disso, a maior seca do Yuri Alberto na temporada havia sido de 5 jogos sem marcar gols, então de fato o Yuri Alberto precisa reencontrar o caminho das redes, não deve ser titular amanhã contra o Barra, mas caso ele receba alguns minutos, é uma ocasião perfeita para ele acabar com esse jejum,
dado o nível técnico do adversário, senão ele vai ter que tentar acabar com esse jejum domingo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. A situação não é tão positiva, mas o técnico Fernando Diniz vem elogiando bastante o Yuri Alberto, disse que apesar dessa falta de gols, ele vem sendo muito importante para a equipe em diversos aspectos, principalmente nessa parte tática, viu, Michele? A que se deve essa seca do Yuri Alberto, Alex Miller? Difícil ter uma resposta objetiva para isso, né? Porque o Yuri Alberto, ele não deixa de lutar. Ele é um dos caras que mais corre em campo. Né? Eu acho que se dedica à recuperação eu não digo que é invejável, porque invejável nos remete à palavra inveja, que não é uma palavra positiva, mas é algo que chama a atenção no aspecto positivo, a luta do Yuri Alberto. Ele não se entrega jamais, ele tenta, ele briga, ele corre, vai, volta e, sabe, ele dá a vida realmente pelo Corinthians. O problema é que ele tem essas alternâncias, não é a primeira vez que ele passa uma fase assim, que ele fica muito tempo sem marcar gol, a gente sabe que isso incomoda, né? Ele viveu momentos terríveis no Corinthians, deu a volta por cima, com muito brio, com muita luta, virou um artilheiro, caiu nas graças do torcedor depois de ter sido achincalhado no começo. De meme, ele virou depois herói. Exato. Exatamente. Então, assim, ele já passou por essa gangorra no Corinthians desde que ele chegou. Agora a gangorra está lá embaixo. Eu acho que é só questão de trabalho, oportunidade, a hora que saiu um gol, começa a sair mais e naturalmente essa fase volta a melhorar. Não vejo assim algo para explicar, porque ele se dedica, ele luta. É questão de fase realmente, que acontece na vida de todo mundo. E ele tem uma coisa, né? A paixão do Diniz por ele é um negócio fantástico. Você viu a entrevista do Diniz falando do Yuri? Até para dar uma força pro cara. Falou, olha, eu queria ter trabalhado com o Yuri há muito mais tempo. Que legal, né? Mas que cara legal, que cara espetacular, que cara grupo, que cara companheiro, que batalhador dentro de campo. Então, quer dizer, o incentivo do técnico não falta para ele, não. O técnico acredita muito nele. E eu também acredito. Eu acho o Yuri um dos melhores centroavantes que nós temos aí no futebol do Brasil. É uma fase. Ele já passou por isso, vocês lembraram? Ele já passou por isso, depois voltou a marcar seus gols e já ele volta a marcar. Eu acho ele uma peça importantíssima para o Corinthians, o Yuri Alberto. Até porque, Nilson, o Yuri Alberto, mesmo sem marcar gol a 9 jogos, ele ainda entrega para o torcedor aquela sensação de que a qualquer momento alguma coisa boa vai acontecer. Porque quando ele não joga, o que acontece? Entra o Pedro Raul. E aí o que você faz? Porque não tem substituto no elenco. Ele é bonito, hein? Ele é bonito. É o jogador mais lindo da história do futebol do Brasil. Acho que ele é tão bonito que ele esquece que tem um negócio para fazer um pouco mais importante ali no campo. Porque ele é bonito, Mas faz gol, não? Não faz. Mas põe a imagem do Pedro Raul aí, se tiver, para eu dar uma avaliada. Eu acho o Yuri Alberto muito bonito. Não, mas o Pedro Raul é mais bonito, é mais galã do que o Yuri Alberto. Olha, e deixa eu falar uma coisa. Só tem esse detalhe de não marcar gol. O do Yuri Alberto que vocês falaram, exaltaram as partes técnicas e o comprometimento dele como atleta, como pessoa, ele também é uma pessoa maravilhosa. Ele esteve aqui com a gente no Troféu Mesa Redonda. Uma simpatia, não deixou de atender um fã. Então, realmente, assim, encantou a nossa equipe. Não só ele, como a família dele. Ana, falta menos de um mês para a Copa do Mundo e o Corinthians já está planejando como vai usar os dias sem jogos. Volta para cá, Basésio, conta pra gente. É isso, Michele. Falta pouco e o Corinthians vai aproveitar essa pausa para a Copa do Mundo para fazer muita coisa. O elenco vai ser liberado após a partida contra o Grêmio, dia 30 de maio, e só se reapresenta no dia 25 de junho. O primeiro compromisso do Corinthians após a Copa é no dia 22 de julho, contra o Remo, em casa. Como o Corinthians disputou a final da Copa do Brasil no ano passado e teve que se reapresentar cedo neste ano por causa do calendário apertado devido à Copa do Mundo, os jogadores não chegaram a ter 30 dias de férias. Então essa pausa para a Copa vai ser importante até para o Corinthians pagar aos seus jogadores os dias que faltam para não ter qualquer pendência em relação aos seus funcionários, viu, Michele? Tem que aproveitar para dar férias agora, né, Alex e Nilson? Tem, né? É o momento para descansar, né? É um oásis no deserto para os treinadores essa parada para a Copa do Mundo. Eles vão aproveitar para relaxar bastante. E o Abel vai descansar, não? Tem que descansar. Descansa, Abel. Olha aí, ó. Ele vai descansar. Vai curtir um pastel de Belém, Abel. Vai lá. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Ministério Público, né? Olha só que loucura, hein? O Ministério Público
investiga uma suposta contratação irregular de empresa de segurança no Corinthians, tá? Instaurou um procedimento investigatório, tá? Criminal, para apurar, né, a contratação dessa empresa aí por parte do Corinthians, enfim, e que envolve, né, uma empresa que foi aberta por um funcionário do clube e em notas que no total aí contabilizam 667 mil reais, né? Enfim, é uma loucura. Entre setembro e outubro de 25, né, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, quando assumiu de forma provisória, né, o Corinthians, essa empresa acabou, né, surgindo e o Corinthians pagou a mega assessoria operacional, tá, para cuidar da segurança do clube. Foram emitidas 3 notas aí de 244 mil, 208 mil, 223 mil, alguns quebrados, né? O Ministério Público está em cima disso, porque essa empresa foi constituída em 30 de julho, tá? Pouco mais de um mês após o afastamento do Augusto Melo e só 2 meses antes de emitir a primeira nota fiscal ao Corinthians, né? Aí alegam-se que foi emitido no nome da pessoa, né? Que a empresa não estava regularizada ainda, né? Não tem nem autorização da Polícia Federal para prestar serviço de segurança privada, tem vários BOs, e isso, né, pode culminar em mais um pedido de impeachment, tá? Um grupo já se reuniu no Parque São Jorge e vai pedir o impeachment do presidente Osmar Stabile por conta desse caso aqui. Deixa comigo e me fala o que você acha disso. Memphis Depay tem tudo para não voltar, né, no jogo contra o Barra, nesta quinta-feira, jogo, né, que o Corinthians tem aí pela Copa do Brasil, jogo de volta, ganhou 1-0 no jogo de ida. Enfim, cara, eu já havia informado isso para vocês, tem muita gente informando também que ele não renova, que eu também já estava informando vocês. Existe a dúvida para o jogo contra o Botafogo, por conta, principalmente do gramado sintético. O Memphis é um dos grandes críticos ao gramado sintético, ele tem medo de perder a Copa do Mundo, então o Corinthians esperava um papo com ele, né, antes do jogo contra o Barra para saber se ele queria voltar. Ele diz que ainda não está 100%, não está apto para voltar, vai depender agora se o Corinthians, né, tem que ouvir o jogador, enfim, aquela coisa toda. Contra o Botafogo também fica a dúvida, talvez ele volte contra o Peñarol, tá? O Koeman, né, o técnico da seleção da Holanda, ele disse que o Memphis jogaria 3 jogos antes da Copa. Ele pode estar contando o Peñarol, né, porque tem Peñarol, Atlético Mineiro, Platense e Grêmio. Desses 4 jogos, ele falou 3. Ele pode voltar talvez contra o Peñarol e não jogar, né, um dos outros 3 jogos. Enfim, a gente vai ter que aguardar, mas o Memphis ainda não está pronto. Talvez demore mais um pouquinho ainda para voltar. Quem sabe talvez lá no outro final de semana contra o Atlético Mineiro. Enfim, vamos aguardar. Memphis segue de fora no Corinthians. Acreditem, hein? Mais um BOzinho no Corinthians envolvendo risco de transfer ban. Dessa vez envolvendo o Thales Magno. O Corinthians está negociando com o New York City, tá, dos Estados Unidos, uma dívida referente aí ao não pagamento pelo empréstimo, né, do Thales Magno, que ocorreu, né, entre o segundo semestre de 24 até o final do ano passado, esse empréstimo que foi, inclusive, prorrogado. Tá? A informação que o UOL traz é que o Corinthians está negociando com o Grupo City para evitar um transfer ban. Então já existe uma negociação nos bastidores, os valores envolvidos giram em torno aí de 12 milhões de reais, tá? Enfim, envolvendo, né, o empréstimo, né, dele que não foi pago, renovação de empréstimo, e o Corinthians, né, e o fato do Corinthians não ter exercido, né, a opção de compra do atacante. Enfim, então tem aí essa dívida com o Grupo City, que agora o Corinthians vai ter que pagar. Tem essa dívida com o Grupo City, tem envolvendo o Charles, ainda não pagou o Garro, né, o Tadieres em relação ao Garro, então o Corinthians continua aí de transfer bans, e pior que a janela logo abre, né, e tem 3 riscos ainda, né, já se livrou de Rojas, do risco envolvendo Rojas, Félix Torres, enfim, Ranieri, mas tem mais aí. Comenta aqui embaixo, deixa o like, me fala o que você pensa sobre isso.
Informação exclusiva é que o Corinthians intensificou a busca por um lateral direito do mercado. O Corinthians colocou na pauta, já tinha na pauta que queria um lateral direito, agora quer mais ainda. Isso me deixa com uma pulga atrás da orelha. Será que eles, né, estão, enfim, querendo, né, vender o Mateuzinho, já que existe aí o Zenit, né, acenando com uma proposta de 7 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do Mateuzinho? O Corinthians precisa de grana. Será que o Corinthians mudou de ideia? Está pensando em vender o Mateuzinho para o Zenit? Enfim, eu sei que recentemente, tá, o Corinthians começou a buscar um lateral direito de forma mais intensa no mercado. Eu, sinceramente, não descartaria. Não tenho informação que é por conta de uma venda do Mateuzinho, até porque pode ser um substituto, né, para o Mateuzinho, porque o Pedro Milans não agradou o técnico Fernando Diniz até o momento, por ser um lateral mais defensivo, como eu trouxe para vocês ontem. Enfim, então muita coisa pode acontecer em relação a isso. Mas... Fala aí, galera, finalizando o vídeo aqui, vendo as últimas informações do Corinthians sobre Michael. Mais cedo falamos aí sobre Mantuan, que poderia estar voltando para o Corinthians, agora é a vez do Michael. Não é voltando, mas sim sendo especulado novamente. É um cara que sempre desperta interesse aí do Corinthians e dessa vez não está sendo diferente. O Corinthians que quer a contratação dele é um desejo do Diniz, né? O Diniz quer um ponta rápido e o Michael tem essa característica. Então, bora ver como é que vai ser aí, se ele vem, né? Não vou trazer muitas informações porque não é nada oficial. É apenas sondagens, apenas Corinthians de olho. Não é nada oficial. Mas tem algumas já montagens dele com a camisa do Corinthians. Os caras não perdem de tempo. Aqui, ó, com a camisa laranja. Aqui ele com a camisa branca normal. Aqui com a camisa preta. Enfim, ele sempre tá com a camisa do Corinthians aqui porque é muito especulado, né? Olha essa foto aqui, muito real. Os caras é muito inteligente, ó. Então, bora ver como é que vai ser aí, né? Se ele tem chance de vir ou não. É um ótimo nome, é um cara que desperta interesse do Corinthians, não é à toa, porque ele joga muita bola. Por último, ele jogou no Flamengo, não foi muito bem no seu retorno. O Flamengo também estava com um elenco muito bom no momento que ele estava, então não tinha como ele ter muitas oportunidades. O valor de mercado dele desceu muito, 3 milhões de euros só, total de 15 milhões de reais. E aqui está o histórico dele, ele foi revelado pelo Monte Cristo, depois foi para o Goiânia, Goianésia, até que ele se deslanchou no Goiás, né, em 2020. E aí o Flamengo comprou por 7 milhões, vendeu por 7 milhões de novo, depois de 2 anos para o Al Hilal. E aí depois ele foi sendo emprestado, foi para o Al Hilal, Flamengo, até que por último ele foi para o Flamengo em agosto de 24. E em fevereiro deste ano ele foi embora para o Al Ula, lá do, eu acho que é do Catar, da Arábia Saudita, pessoal. Ele foi jogar lá, não tá tendo muitas oportunidades também, então o certo é ele voltar aqui pro Brasil. No Corinthians ele com certeza é titular fácil, cara muito veloz, agora tá finalizando bem. Então por mim, que ele venha pro Corinthians ajudar o elenco aí do Diniz. Comenta aí se você aprova essa contratação. No mais, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, galera.